Fala, inconformado, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E o tema de hoje, cara, tá profundo demais. Eu vou resumir isso pra você. É uma conversa extremamente longa, mas eu vou resumir aqui pra ti. O tema de hoje é escravo da aparência. Quantas vezes você agiu e se comportou de tal forma para que você fosse muito bem visto e tivesse uma imagem social, e essa imagem social, ela comprovasse a sua superioridade? Quantas vezes você fez isso? Viver com esse pensamento de que você tem que estar sempre sendo aprovado ou bem visto ou tem uma imagem social muito boa faz você se tornar escravo da opinião dos outros, faz você se tornar escravo do que, é que as pessoas pensam sobre você, faz você não cumprir o seu propósito. É muito interessante observar que a sociedade, mercadologicamente falando, a gente está dentro de um sistema em que é mais premiado aquela pessoa que tem mais o quê? Posses, riquezas e por aí vai. Beleza. Só que, mercadologicamente falando, existe uma comparação ao mercado. Existe uma competição de mercado para quem ganha mais o jogo na competição de mercado com clientes, gera mais valor e tudo mais. Então, no sistema econômico, existe uma comparação de quem ganha e de quem perde, vamos dizer assim. Só que, quando você traz para o seu nível, isso é, ok? Isso aí é uma competição de mercado, mas quando você traz para o seu nível pessoal, isso acaba sendo uma base para você virar escravo da sua própria aparência. Se eu e você vivemos num mundo em que eu não preciso me comparar com você, você não precisa se comparar comigo, em que você não precisa se comparar com as pessoas ao seu redor, mas você está vivendo uma jornada de desenvolvimento próprio, de crescimento, de conhecimento, a ótica da vida muda e você não precisa mais estar suprindo uma necessidade de uma imagem que você quer criar. Você pode ser quem você nasceu para ser, quem Deus te chamou para ser. Fazer atividades, hobbies, cumprir o seu propósito do jeito que Deus te chamou. Não mais tendo que fazer as necessidades do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, das pessoas do seu bairro. Você não mais tem que cumprir a agenda das pessoas. Você não mais tem que cumprir a agenda que você está criando na própria cabeça para que você seja aprovado ou para que você tenha um reconhecimento. Você agora veio e está, de fato, vivendo uma vida em que você está cumprindo um propósito que Deus colocou no seu coração. Eu acho interessante isso porque esse sistema que eu e você vivemos, ok? Ele faz com que você se coloque em uma posição, e eu e você mesmo nos colocamos em uma posição de aparição social, de colocar uma imagem social. Você quer que tenha essa imagem perante o mercado. Agora, como é que seria a sua vida se você não fosse escravo da aparência? Como é que seria a sua vida se você não estivesse sempre competindo com as pessoas ao seu redor? Como é que seria a sua vida se você fosse um verdadeiro líder e um verdadeiro servo, assim como Jesus fala na palavra? Interessante, eu fui pesquisar e o que Jesus fala sobre comparação? A palavra de Deus fala sempre sobre você estar crescendo e progredindo. Sempre você está vivendo, multiplicando talentos, por exemplo, que é uma parábola bíblica. Ou seja, sempre você está sendo luz por onde passa, sal na terra, você está frutificando, gerando resultados, ajudando na sua família, na sua vida e na vida de outras pessoas. Mas quando se fala de comparação, e aí os discípulos tiveram essa pergunta: quem é o maior entre nós, entre os discípulos? E quando Jesus percebeu isso, ele falou: o maior é aquele que mais serve. O maior é o último e é o que mais serve. Porque Jesus, como Deus, veio e se colocou na posição de homem e veio servir as pessoas, veio ajudar as pessoas, veio curar pessoas, veio ensinar, veio levar a palavra no reino. Ele poderia muito bem fazer uma ordem lá em cima. Ele poderia muito bem se colocar numa posição autoritária, mas ele veio servir, ajudar, liderar. E é interessante você observarmos isso. Qual é a vida que você está levando? Você está levando uma vida para que você seja um imperialista ou você está vivendo uma vida para que você seja um servo? O verdadeiro líder é aquele que serve, é aquele que ajuda, aquele que direciona. Eu não estou aqui colocando para você agora ir no meio da rua e ficar lá deitado, vivendo com as pessoas que estão com a vida medíocre, ou que estão com dificuldade. Não. Eu estou falando aqui para você para que ao seu redor você sim contribua socialmente, você sim ajude pessoas, lidere pessoas, incentive pessoas, mas que você também vive uma vida de crescimento e desenvolvimento próprio. Porque se você se desenvolve, você tem a capacidade de ajudar outras pessoas a se desenvolverem. Se você olha pelo seu próprio caminho, não mais como uma competição com as pessoas,
onde a medalha final, né, não existe o vencedor aqui desse aspecto, mas sim, você está progredindo continuamente, você ser de fato o vencedor da sua própria vida, muda tudo, muda a ótica, porque você se transforma numa pessoa de contribuição social. O questionamento aqui é, quando você se liberta do esquema de competição, a necessidade de triunfar sobre alguém desaparece. Você não tem mais necessidade que a sua imagem social ela tenha um determinado patamar, um determinado nível, a ponto de você virar escravo dela. Você vem e faz, é como se você tivesse liberto e desapegado da opinião dos outros. Já parou para pensar sobre isso? O quão leve seria a sua vida se você tivesse isso? Então, Matheus, eu não vou mais competir no mercado, no sentido de eu não vou mais colocar minha empresa para crescer. Claro que não. Você vai continuar colocando mão na massa, pau na máquina para poder fazer a tua empresa crescer, para poder fazer de fato o teu negócio gerar mais recursos, mais lucro, para fazer de fato isso gerar uma contribuição, porque tudo isso é uma cadeia que gera contribuição social. Eu só estou falando para colocar o teu coração no lugar certo e os teus pensamentos no lugar certo. Porque se você estiver fazendo isso para que você tenha uma imagem social muito maior de superioridade perante as pessoas, você vai virar escravo disso. É igual aquela história de Narciso, que ele vai na beira do riacho, ele olha para si mesmo, no reflexo do rio, e quando ele olha para si mesmo, ele se apaixona por si mesmo. E aquela imagem consome tanto que ele afunda a cabeça no rio, e na hora que ele afunda, ele de fato morre, ele é afogado por tamanha loucura que o cara entra. É o narcisismo, é o foco em si mesmo. E aí, um dos temas aqui que aparece é só você se preocupa com a sua aparência. Já parou para pensar sobre isso? Às vezes você está muito preocupado com como é que você vai aparecer. Por exemplo, isso aqui é uma trava gigante para você produzir conteúdo na internet. Então, você não produz porque você tem medo ou receio do que vai acontecer. Ou você entra com tudo e faz acontecer com o objetivo de que você seja aprovado, seja reconhecido pelas pessoas. Mas e se não tiver essa necessidade? E se Deus já tiver te aprovado? Como é que fica essa conta? Muda tudo, porque você vai cumprir aquilo que você foi chamado. Você não está aqui nesse momento para poder cumprir um ordenamento, uma obediência ao que os homens falam. Deus coloca pessoas na sua vida para poder te exaltar, te corrigir, te direcionar. Isso é fantástico, tá? Mas o que eu estou falando é que eu e você temos que viver mais esse desapego de uma imagem que é como se fosse aparecer um modelão essa imagem. Mas e se o grande reconhecimento que precisa ser feito seja o de Deus? Como é que fica essa conta? Muda tudo. Porque você não está mais aqui para agradar a homens. Seja fazendo muita coisa. Poxa, eu vou meter bala e eu quero que todo mundo me reconheça. Seja não fazendo. Já parou para pensar sobre isso? O como ficaria você, a sua vida, se você não tivesse que ter essa aprovação das pessoas? E se você tivesse e pudesse viver uma vida de liberdade, de uma imagem e de aprovação social? Muda tudo. Na infância e na adolescência, muitas vezes é criado isso. Você tem que se comprovar, você tem que se mostrar. E o grande ponto é que é fazer uma segmentação. Uma coisa é você fazer o seu negócio crescer, você prosperar financeiramente. Outra coisa é você ter a necessidade de estar fazendo isso para ser aprovado, para ser visto por alguém. Quando você se liberta disso, você pode falar pela sua alma, você pode entregar uma mensagem que é maior que você. Porque o que a Bíblia fala pra gente é que a mensagem é maior do que qualquer pessoa. Qualquer pessoa que leva a mensagem de Deus, a mensagem sempre é maior. Então, nós somos apenas mensageiros. Nós somos apenas, de fato, aquelas pessoas que entregam os carteiros, ou mensageiros, ou mordomos de Deus. Então, que você seja um bom administrador, um servo fiel, bom e fiel. E isso começa quando tem esse desapego emocional à imagem que você vai ter. Significa que eu vou me vestir mal? Que eu vou ficar todo sujo? Que eu não vou tomar banho? Que eu não vou... Não! O grande ponto é o coração, onde você guarda de fato o seu coração, onde você guarda de fato esses sentimentos, onde que você coloca a sua atenção. Se a tua atenção está em fazer a vontade de Deus, em prosperar, em seguir o teu propósito, e isso vai ser contribuição na vida das pessoas, top demais. Se a tua atenção está em ser um imperialista, em que você vai ser amado por todas as pessoas, em que todas as pessoas vão querer, de fato, te adorar e tudo mais, aí está tudo errado, porque você está se colocando como Deus nessa história. E essa é a grande inversão. Esse é o grande ponto que eu quero trazer aqui. Então, a despreocupação com a aparência faz você ser liberto e você conseguir agir de tal maneira que, sabe aquelas vezes que você precisa de uma dose de coragem, mas você não tem? Aquelas vezes que você precisa falar algo, mas não fala? Ou aquelas vezes que você precisa agir de tal maneira no seu negócio, na sua vida, com algumas pessoas, mas você não faz isso por algum medo de uma imagem social ser distorcida?
tá na hora de você enfrentar. Então eu vou te dar uma atividade, um desafio. Escolhe uma coisa agora para parecer bobo. Vou te dar um exemplo, tá? Uma vez na academia eu tava treinando e aí um dos fones tinha quebrado. E aí não tava funcionando direito e tal, tava com 2 fones. Aí eu falei, cara, eu não vou ficar surdo só de um lado. Deixa eu escutar de um lado, deixa eu botar no outro. Quando eu fui botar no outro, o fone ficou todo troncho. Ficou tipo, tava aqui desse lado, tava aqui, aí troquei e ficou tipo assim, pra cá, assim, pra fora, todo troncho. A primeira coisa que veio na cabeça, mano, eu tô parecendo um doido. E aí depois, a segundo pensamento veio, bicho, o que, que as pessoas vão pensar? Rápido, bem rápido, bum. Eu falei, meu irmão, eu vivo pela aparência dos outros, não vou deixar. Eu quero, na verdade, eu quero escutar uma música boa e não quero ficar surdo. Pronto, acabou. E aí eu deixei. Cara, o primeiro 1 minuto é estranho. 1 minuto e meio, beleza? 2 minutos. Quando você vê 5 minutos, você já tá tipo, bicho, tá bom. Então, na minha cabeça já virou a chave. Por viver aquela experiência. E ó, e não tá nem aí. Essa é a grande questão. É você tá num lugar e aí você imagina que você escutou uma música massa, aí você dança ali, e tal. Você vive aquela experiência. Ou seja, você se permitir voltar a ser criança. Você se permitir voltar a ter sentimentos e, de fato, você se desprender. Às vezes, teu computador travado, você tem medo de tudo, tem medo do que eles vão pensar. As pessoas vão pensar, estava. Vive esses momentos. Você não está aqui para poder se fazer um checklist e no final, que às vezes algumas pessoas veem isso na infância, né? O pai e a mãe faziam um checklist e no final aprovado, não aprovado. E muitas vezes era desaprovado. Então você tem medo de ser desaprovado. Se desprende disso. Essa fase já passou. Você já é uma nova pessoa e você está aqui de fato para poder viver nessa liberdade que Deus já te deu. E isso, e é nessa liberdade que Deus te deu, você vai contribuir muito mais, vai se desapegar emocionalmente. Procura agora uma atividade, algo que você pode fazer para se desprender socialmente. Seja falar algo para alguém, seja gravar um vídeo em um local público. Tem pessoas que têm medo disso, de gravar um vídeo em local público. Tá aqui no local público, imagina no shopping, você pum, grava um vídeo. Fala galera, tudo bem? E vai falar sobre um tema. Tava pensando aqui e tal, bom. Escolhe uma coisa que vai fazer você assim, cara, meu Deus, eu vou ficar morrendo de vergonha. Esse é o desafio. O grande segredo desse crescimento e desse desafio é viver esses desafios que vão te levar a repensar e falar, cara, será que eu faço isso ou não? E isso é muito bom, porque você começa a se desprender socialmente. Isso é maravilhoso. As primeiras vezes que eu gravava vídeo em locais públicos, eu ficava assim, prestando atenção no que as pessoas iam falar, ou iam dizer, ou iam estar olhando. Hoje em dia, bota num lugar público e fala, bem que eu gravo, shopping, em qualquer lugar. Aí as pessoas, elas realmente passam assim, olhando, só que você não está mais apegado a isso, não dá mais nisso importância. Que tal você fazer esses experimentos para poder elevar a tua barra, se desafiar mais e ter essa competência social muito mais tranquila? Esse é meu desafio para você. E eu quero que você conte aqui qual é o insight. Há quanto tempo você tem sido escravo da aparência? E o que, é que você vai fazer agora para se desprender disso? Porque todo novo desafio, ele te faz ir para um próximo nível. E nesse próximo nível, você vai viver o seu propósito, que você não vai estar mais apegado socialmente ao que os outros pensam e falam. A fase da infância e da juventude já passou. Você já é um adulto e agora chegou a hora de você, de fato, mudar de vida, porque mais importa o que Deus te chamou para fazer e mais importa o que você vai, de fato, contribuir na sua vida e na vida da sua família, do que, de fato, o que as pessoas vão pensar sobre você e a imagem que você está criando sobre isso. Fica aí a reflexão. Tamo junto. Te vejo no próximo vídeo.